Boa noite a todos. Hoje, no dia 3 de agosto do ano de 2020, às 19 horas e 40 minutos, damos início à 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sapezal. Quero aqui cumprimentar todos os nobres colegas vereadores, população aqui presente e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Registro a presença de todos os vereadores. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do ano de 2020. Peço para o vereador Clóvis fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Conforme o que determina o artigo 127, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa, coloco em votação a ata da 16ª sessão ordinária. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovada a ata da 16ª sessão ordinária, realizada aos 13 dias do mês de julho do corrente ano. Leitura das mensagens e dos projetos de lei de número 019 e 020 de 2020, recebidos do Poder Executivo Municipal de Sapezal, os quais foram encaminhados às comissões competentes. Boa noite a todos. Projeto de lei número 019/2020. Mensagem número 019/2020, Sapezal, 27 de julho de 2020. Do Favini, presidente da Câmara Municipal de Sapezal, Mato Grosso. Nessa, senhor presidente, senhores vereadores, servimos no presente para encaminhar o projeto de lei 019, que trata da atualização do Código Tributário Municipal, lei 050/1997, a fim de que o mesmo seja apreciado para se agregar à Casa do Povo, com consequente aprovação na forma do seu regimento interno desta Casa. Este projeto visa realizar a adequação no anexo 5 do Código Tributário Municipal, lei 050/97, de modo a garantir proporção entre o valor de taxa de regularização e o tamanho do imóvel. De igual modo, busca reinserir os valores referentes às taxas de licença para regulação, subdivisão e unificação e aprovação do loteamento na referida tabela, previdência necessária e andamento das atividades administrativas. Sendo que se apresenta no ensejo, na certeza da aprovação do projeto, em apreço, desde já reiteramos votos de estima e elevada consideração. Valcir Casagrande, prefeito municipal de Sapezal. Projeto de lei 019/2020 altera a lei municipal número 050, de 27 de novembro de 97, Código Tributário Municipal, e da outras providências. Valcir Casagrande, prefeito municipal de Sapezal, Estado do Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O anexo 5 da Lei Municipal 050/97 passa em vigor com a seguinte redação. Anexo 5, tabela para cobrar a taxa de licença para execução de arruamento, loteamento e particularidades. Execução de obra, construção geral de regularização de obra, unidade por UFIRS, até 62 metros quadrados 1, de 61 a 100 metros quadrados 2, de 101 a 200 metros quadrados 3, de 201 a 300 metros quadrados 4,5, de 301 a 400 metros quadrados 6, de 401 a 500 metros quadrados 8, acima de 500 metros quadrados, de 8 mais 0,5 a cada 100 metros quadrados. 2. Parcelamento, subdivisão, unificação por metro quadrado 0,2, aprovação de loteamento por metro quadrado 0,003. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições no sentido contrário. Gabinete do Prefeito de Sapezal, Mato Grosso, os 27 dias do mês de julho do ano de 2020. Valcir Casagrande, Prefeito Municipal de Sapezal. Mensagem 020/2020.
Sapezal, 28 de julho de 2020. Excelentíssimo senhor Osmar Aparecido Favini, presidente da Câmara Municipal de Sapezal. Senhor presidente, senhores vereadores, servimos no presente encaminhar o projeto de lei 020/2020, trata da outorga que concessão para exploração dos serviços de administração no terminal rodoviária municipal e da outras providências. O município de Sapezal cresce a cada ano, que precisa adequar constantemente para atender todos os anseios de seus munícipes e visitantes. No que se refere ao transporte rodoviário, instala-se o terminal rodoviário municipal, que se encontra na fase de construção e será capaz de suportar a demanda existente. A Constituição Federal de 1988 dispõe no seu artigo 175 que incumbe o poder público, na forma de lei, diretamente sobre o regime de concessão ou permissão, sempre através da licitação, a prestação de serviço público. Portanto, para viabilizar a prestação de serviço público, entendeu a administração pública por outorga a concessão para a exploração dos serviços de administração do terminal rodoviário municipal, viabilizando o aprimoramento de estrutura e, consequentemente, atender o usuário. Trata-se, portanto, de questão de interesse público. Conforme se verifica do projeto ora encaminhado, a concessão será realizada com observância das orientações constitucionais e legais, especialmente na Lei 8.987/95 e 8.666/93, assim como os princípios da administração pública, sendo que se apresenta no ensejo da certeza da aprovação deste projeto. Desde já reiteramos votos de estima e elevada consideração. Plácio Casagrande, prefeito municipal de Sapezal. Projeto de lei número 020/2020 autoriza o município a outorga concessão para a exploração dos serviços de administração do terminal rodoviário municipal e de outras providências. Voto de Casagrande, prefeito municipal de Sapezal, estado de Mato Grosso. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica criado o terminal rodoviário urbano de Sapezal, denominado Terminal Rodoviário Ademir Marafon, nos termos de Lei Municipal 1507/2019, situada na Avenida Prefeito André Antônio Maggi, número 1199, SE, Sapezal, Mato Grosso, visando melhor modernização do acesso dos usuários de transporte coletivo no município. Artigo 2º, a empresa de transporte coletivo concessionária de linhas intermunicipais ou intermunicipais ficam obrigadas a incluírem dos seus respectivos projetos na parada terminal rodoviário municipal. Artigo 3º, o Poder Executivo Municipal, dentro de sua competência, poderá regulamentar por decreto os horários e demais normas de implantação do terminal rodoviário municipal, da mesma forma que poderá determinar as alterações dos horários nas linhas existentes, com finalidade de assegurar aos usuários melhor acesso ao transporte coletivo. Artigo 4º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com órgãos governamentais ou empresas concessionárias, visando a integração dos serviços de linhas de transporte coletivo e de outros serviços de transporte. Artigo 5º. Fica igualmente o Poder Executivo autorizado a conceder, mediante licitação na modalidade de concorrência pública e observadas as regras de lei federal 8.987/95, 8.666/93, da administração e da exploração remunerada do terminal rodoviário municipal, a pessoa jurídica ou consórcio de empresa que demonstre capacidade para sua realização por conta a risco. Parágrafo 1º, a remuneração de concessionário terminal rodoviário municipal será obtida pela renda que resulta: 1. Da exploração comercial direta ou indireta de todo o espaço físico interno ou externo do terminal. 2. Da taxa de manutenção, conservação e limpeza referentes a unidades comerciais. 3. Da veiculação de publicidade, inclusive multimídia, no âmbito do terminal. 4. Da tarifa de embarque terminal cobrada no ato da emissão do bilhete. 5. Da tarifa de acostamento cobrada das operadoras transportes. 6. Da venda de cartões magnéticos ou qualquer outro que permita acesso aos usuários, aparelho telefônico ou equipamentos instalados no terminal. 7. Da venda de cartões magnéticos ou de qualquer outro meio que permita o acesso de usuário no aparelho
telefônicos ou equipamentos instalados no terminal. 8, da utilização do guarda-volumes, ou seja, serviço similar. 9, a utilização de instalação de determinadas higienes pessoal. 10, de outras receitas alternativas, complementares, acessórios de projetos associados ao terminal, mediante a prévia autorização do concedente. Parágrafo 2º, as tarifas de embarque do acostamento previstas no inciso 5 e 6 do parágrafo anterior serão fixadas pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão prevista na lei, no edital e no contrato. Parágrafo 3º, as tarifas mencionadas no parágrafo anterior serão publicadas em decretos expedidos pelo Poder Executivo. Artigo 6º, a concessão de exploração de serviços públicos de administração do terminal rodoviário municipal, que se trata artigo anterior, será outorgada pelo período de 5 anos, podendo ser prorrogada por igual período. Artigo 7º, a concessionária será responsável por qualquer reforma, ampliação ou conservação das edificações e instalações do objetivo da concessão de que fizeram necessárias durante o período de vigência do contrato de concessão, devendo assumir o compromisso de devolvê-los ao município quando resolvido o extinto contrato de perfeitas condições no uso de funcionalidade sem direito à indenização. Artigo 8º, com a contratação da concessionária decorrente do processo licitatório pertinente, o município procederá à solução de todas as permissões que confrontem com o objetivo da concessão. Artigo 9º, todos os veículos de transportes coletivos, interdistritais, intermunicipais, inclusive os de características semiurbanos, interestaduais e intermunicipais, internacionais, ficam proibidos de embarcar ou desembarcar passageiros fora do terminal rodoviário, vedado qualquer ato prejudicial à concessão aqui disciplinada. Parágrafo 1º, o município não compete definir, junto a demais órgãos responsáveis pela gestão do serviço público de transportes de passageiros, os itinerários que melhor se aderem à concessão deste objetivo. Parágrafo 2º, o município poderá criar decreto e sustentado em prévia justificativa técnica, exceção à proibição estabelecida no caput desse artigo, especialmente para linhas de coletivos interdistritais, semiurbanas, intermunicipais ou de outras curtas distâncias, sem o prejuízo da adequação econômica financeira que preside o contrato da concessão. Parágrafo 3º, a execução prévia do parágrafo 2º deste artigo não dispõe do pagamento da empresa de transportes da taxa de acostamento em cada efetiva utilização do terminal. Parágrafo 10, a concessão dos serviços públicos pressupõe em pleno atendimento ao usuário, satisfazendo-os nas condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, quantidade, qualidade e cortesia no relacionamento. Artigo 11, a criação, alteração ou extinção de qualquer tributo de encargos legais executando o imposto sobre renda após a apresentação de proposta de concessionária implicará a consequente revisão de tarifa, mais para ou menos quando comprovado o impacto para a concessionária. Artigo 12, em havendo alteração unilateral do contrato que se afeta o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, pode ser concedida, deverá estabelecê-lo na mesma proporção e oportunidade. Artigo 13, são encargos do poder concedente fiscalizar permanentemente a prestação de serviço concedido, aplicar as penalidades legais contratuais e as desta lei, intervir na prestação dos serviços, declarar extinção da concessão nos casos de concessão prevista nesta lei, homologar reajuste e proceder à revisão de tarifas, obedecendo às condições fixas em leis no seu contrato, fazendo preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Cumprir e fazer disposições dessa lei nas cláusulas contratuais,
Zelar pela boa qualidade de serviços concedidos, receber, apurar e selecionar eventuais reclamações dos usuários, cientificando-os das providências adotadas e dos resultados obtidos, declarar de unidade pública bens necessários de pleno atendimento de serviços públicos concedidos, promovendo direta ou indiretamente as desapropriações referidas ao instituição de servidor essencial, estimular o aumento de qualidade na produtividade do serviço público concedido, introduzindo as medidas necessárias à prevenção do meio ambiente. No exercício da fiscalização, é reservado pelo poder concedente acesso a todos os documentos contábeis e dados técnicos relativos à administração e prestação de serviços a cargos da concessionária. São encargos da concessionária: prestação de serviço adequada obtendo as normas técnicas aplicáveis, manter a utilização aos serviços contábeis e inventário de todos os bens utilizados, os seus vinculados à concessão, prestar conta de gestão dos serviços ao poder concedente, em especial fazendo publicar o balanço patrimonial relativo às suas atividades para concessionárias do Serviço Público Municipal, zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão, mantendo-os de perfeitas condições para uso e funcionamento. Pagar ao poder concedente os valores correspondentes ao da concessão ou pelos valores que sejam devidos em razão da concessão. Cobrar para todos os serviços prestados nas formas e condições fixadas no edital e no contrato, permitir agentes de fiscalização livre acesso em qualquer época nas obras aos equipamentos e instalações integrantes ao serviço, bem como os seus serviços contábeis. Parágrafo único. As contratações feitas pela concessionária, inclusive a mão de obra, serão regidas pelas disposições do direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre terceiros contratos pela concessionária e o poder concedente. Artigo 16. São direitos e obrigação do usuário receber serviço adequado, dar conhecimento ao poder concedente às concessionárias acerca das irregularidades de que tenha conhecimento relativamente aos serviços prestados, comunicar a autoridades competentes aos atos ilícitos praticados pela concessionária por seus prepostos na prestação dos serviços, receber o poder concedente da concessionária esclarecimentos sobre as irregularidades de que tenha conhecimento, contribuir para as concessões e boas condições do uso de bens públicos utilizado pela concessionária na prestação de serviço, pagar tarifas de taxas de serviço. Define-se serviço adequado como serviço de satisfação às condições de regularidade, continuidade, eficiência, eficácia, segurança, utilização de generalidade, cortesia de sua prestação e modicidade de tarefas. Parágrafo único. Das características do descontinuidade do serviço público para sua interrupção em situação de emergência após prévio aviso, em especial quando motivada por razões de ordens técnicas ou de segurança de instalação, por inadimplência dos usuários, considerando o interesse da coletividade. Artigo 18. Os eventuais conflitos que possam surgir entre o município de Sapezal e a concessionária em matéria de aplicação de interpretação das normas de concessão poderão ser resolvidos através de medidas judiciais cabíveis. Artigo 19. O poder concede poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação prestada no serviço público, bem como assegurar o cumprimento fiel das normas contratuais, regulamentares e legais e ela pertinentes. Parágrafo único. A interpretação face a decreto do poder concede conterá a designação do interventor, a prazo da intervenção e os objetivos de limite da medida. Artigo 20. Declara a interpretação do poder concedente deverá, no prazo máximo de 30 dias, instaurar processo administrativo para comprovar as causas determinantes da medida que é adotada a apurar responsabilidades, assegurando o direito de ampla defesa.
Parágrafo 1º. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo ao serviço retornar imediatamente à concessionária, sem prejuízo e sem efeito da integração de reparação de prejuízos a ter sofrido, inclusive danos morais. Parágrafo 2º. O procedimento administrativo que se refere ao caput deste artigo deverá estar concluído dentro do prazo máximo de 30 dias, prorrogável uma vez por igual período, com prévia ampla aplicação sobre pena considerar-se inválida e arbitrária a intervenção. Artigo 21. Cessada a intervenção, não se for extinta a concessão, a administração do serviço público será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas de interventor, que poderá, pelos atos praticados durante a sua gestão. Artigo 22. Extingue-se a concessão pelo advento do termo contratual, por encampação, pela caducidade, pela rescisão, pela anulação do contrato ou pela falência ou extinção da empresa concessionária. Parágrafo 1º. Extinta a concessão, todos os bens públicos de instalações utilizadas pela concessionária reverterão automaticamente ao poder concedente, acrescido de todos os bens e instalações adusivas durante o período de concessão, tudo em perfeitas condições de uso, ressaltando o desgaste pelo uso normal. Parágrafo 2º. Estende-se como bem reversível genericamente e por princípio, além de outros assim considerados, o prédio, o terreno em que se acha construído, as benfeitorias externas e os móveis e equipamentos cedidos pelo poder concedente. Parágrafo 3º. Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se os levantamentos, as avaliações e liquidações necessárias. Parágrafo 4º. A assunção do serviço autoriza a ocupação pelo poder concedente de todos os móveis e instalações, a utilização de todos os bens reversíveis. Parágrafo 5º. No caso de advento em termos contratual e de encapação, o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, poderá, aos levantamentos de avaliação necessário à determinação do montante de eventual indenização devida à concessionária. Artigo 23. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas do investimento vinculado a bens reversíveis, ainda não autorizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade, atualidade e a modernização do serviço concedido. Artigo 24. Considera-se encampação a retomada do serviço do poder concedente durante o prazo contratual da concessão, por motivo de interesse público, lei autorizada específica e após prévio pagamento da indenização na forma de artigo anterior. Artigo 25. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade ou intervenção prevista no artigo 13 desta lei. Parágrafo 1º. A caducidade da concessão poderá ser declarada
pelo poder público concedente quando 1. O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores, parâmetros definidores da qualidade do serviço. 2. A concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. A concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior. A concessionária perder a concessão econômica, técnica ou operacionais para manter a adequada prestação de serviço concedido. A concessionária não cumprir as penalidades impostas por infração nos devidos prazos. A concessionária não atender à intimação do poder concedido no sentido de regularizar a prestação de serviço. A concessionária não atender à intimação do poder concedente para, no máximo, em 90 dias, apresentar documentação relativa à regularidade fiscal no curso da concessão, na forma do artigo 29 da Lei 8.666 de 93. Parágrafo 2º, a declaração de caducidade deverá ser precedida da verificação concreta da inadimplência da concessionária, formalizada em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 3º, não será instaurado o processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária, detalhadamente aos descumprimentos contratuais devidos ao parágrafo 1º deste artigo, dando-lhe prazo para corrigir as transgressões ou falhas apontadas. Parágrafo 4º, instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto de poder concedente independente da prévia indenização que será calculada no decurso do processo. Parágrafo 5º, a indenização de que se trata o parágrafo anterior será devida na forma do artigo 23 desta lei, descontando o valor de danos causados pela concessionária. Parágrafo 6º, declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromisso com terceiros ou empregados de concessionária. Artigo 26. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, hipótese de que os serviços prestados não poderão ser interrompidos ou paralisados antes da decisão judicial transitada em julgamento. Artigo 27. O Poder Executivo aprovará o decreto de regulamento interno do terminal rodoviário municipal, definindo a forma, os mecanismos de administração e a qualidade dos serviços a serem prestados pelos permissionários dos espaços comerciais, primando pelo conforto e a segurança dos usuários. Artigo 28. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 29. Revogam-se as disposições em contrárias do gabinete do prefeito municipal de Sapezal aos 28 dias do mês de julho de 2020. Valcir Casagrande, prefeito municipal de Sapezal. Leitura dos ofícios de número 131, 145 e 148 de 2020, recebidos do gabinete do prefeito municipal de Sapezal.
Ofício 131/2020, Gabinete do Prefeito, Sapezal, Mato Grosso, 20 de julho de 2020. Ilustríssimo senhor Osmar Aparecido Favini, presidente da Câmara Municipal de Sapezal, Mato Grosso, assunto envio de leis número 1553/2020. Senhor presidente, com cordiais cumprimentos e devido acatamento, utilizamos o presente para envio de leis. Lei 1553/2020 dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Sapezal, estado do Mato Grosso, para o exercício de 2021 e da outras providências. Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para esclarecimentos. Valcir Casagrande, prefeito municipal de Sapezal. Ofício 145/2020, Gabinete Prefeito para a Câmara, encaminhamento do balancete do mês de junho de 2020. Senhor presidente, encaminhamos para devida apreciação dessa Sagrada Casa do Povo o balancete financeiro orçamentário e demais anexos pertinentes relativos ao mês de junho de 2020, conforme preceitua a lei, de conformidade às informações disponibilizadas no site TCE. Cordialmente, Valcir Casagrande, prefeito municipal de Sapezal. Ofício 148/2020, Gabinete do Prefeito, ao ilustríssimo senhor Omar Aparecido Favini, presidente da Câmara Municipal de Mato Grosso. Assunto: publicação dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Senhor presidente, o município de Sapezal, pessoa jurídica do direito público interno, em cumprimento ao disposto no artigo 65, parágrafo 3º da Constituição Federal, artigo 77, parágrafo 7º da Lei Orgânica Municipal, combinado conforme dispõe nos artigos 52 do caput 55, parágrafo 2º da Lei Complementar número 101, 4 de maio de 2000, envia à Câmara Municipal para publicação do relatório resumido da execução orçamentária, réu, relativo ao terceiro bimestre de 2020. Atenciosamente, Valcir Casagrande, prefeito municipal de Sapezal. Leitura do ofício de número 306 de 2020, recebido do gabinete do deputado federal Juarez Costa, MDB, Mato Grosso. Ofício 306/2020, Brasília, Distrito Federal, 13 de julho de 2020. A sua excelência, senhor Osmar Aparecido Favini, presidente da Câmara Municipal de Sapezal, Mato Grosso. Senhor presidente, venho a honrosa presente de vossa excelência parabenizar todos os profissionais de saúde do município com o brilhante trabalho que estão fazendo o combate ao Covid. Meu agradecimento especiais àqueles que estão em linha de frente, cuidando das pessoas, permitindo que possamos salvar o maior número possível de vidas, cuidando da forma mais humana possível, com cuidado e respeito. Certo da proverbial atenção de Vossa Excelência, antecipo agradecendo, renovando-lhe protestos de estima e distinta consideração, atenciosamente, deputado Juarez Costa, deputado federal, MDB, Mato Grosso. Leitura da nota de repúdio de profundo pesar, recebido da Associação Lar Portal do Futuro. Senhor presidente, peço permissão ao senhor e aqui eu faço um pedido para que seja retirado esta nota de repúdio, por ter sido uma fala do vereador fora do ambiente da Câmara. Então eu entendo que isso é um assunto que diz respeito a ele. E também eu entendo que, como esse ofício chegou depois que o vereador já se retratou em tribuna, então eu entendo que a nossa parte da Câmara, o que nós podíamos fazer era ter essa conversa com ele e também o reconhecimento dele pelo fato acontecido. Ele já reconheceu e nós entendemos que os gestores da instituição são pessoas idôneas, são pessoas que têm maturidade, são pessoas humildes, são pessoas que sabem amar e que sabem liberar um pedido de desculpa ou perdão. Então eu entendo que essa instituição, ela já deu esse caso por encerrado, ela já liberou esse pedido de desculpa. Eu entendo dessa forma, pelo fato de o colega já ter ligado para pessoas que faz parte da instituição.
Eu entendo que, como ele já se retratou, reconheceu o seu erro, esse erro não vai se repetir. E até por uma questão de zelo pela instituição, eu acho que no momento que nós demais assunto a este caso, nós só vamos propagar mais ainda a instituição, expor mais ainda essa instituição, esse fato, e eu creio que daqui para frente é um momento de reconciliação, de aproximação, e como eu entendo que existe de ambas as partes essa vontade de se conhecerem melhor, de apaziguar, de ter uma amizade, devido a isso eu lhe faço um pedido que seja retirado esta leitura, por entender que a instituição, por saber amar, por saber cuidar, por ter humildade, saber perdoar, já tenha liberado o pedido de desculpa ou de perdão. Então eu peço ao colega, ao presidente, se possível, poder fazer isso. Bem, em conformidade com a solicitação do nosso vereador Chapadinha, eu tenho que colocar em votação essa retirada dessa leitura. Então, aí eu quero dizer aos nobres colegas vereadores que agora vou passar a votação e quem concordar que retire a leitura da nota de repúdio, que permaneça sentado. E quem quiser que faça a leitura, se levante. Declaro aprovada por unanimidade a retirada da leitura da nota. Agora eu vou passar os trabalhos da mesa para o vereador Pastor Adilton, para que eu possa fazer o uso da tribuna. Boa noite aos presentes e aos novos vereadores. Quero convidar para fazer uso da tribuna pelo tempo máximo de 8 minutos, o vereador senhor Osmar Favini. Boa noite, nobres colegas, boa noite, presidente em exercício, todos os meus colegas vereadores, colaboradores dessa Casa de Leis. O meu uso da tribuna para de hoje porque nós estamos aí no início do nosso último semestre de mandato dessa gestão. Então a gente sabe que a partir do ano que vem, a gente não sabe quem que vai estar por aqui, qual que vai se reeleger, quem que vai lá para o executivo, mas certo e seguro que não será toda essa equipe aqui. Isso é certo que haverá uma mudança aí, a gente não sabe se vai ficar 1, 2, 3 ou 4, mas enfim, haverá mudança. Então, eu quero desejar a todos nós que nesse último semestre nós sabemos que estamos próximos a uma campanha eleitoral. A gente sabe que a campanha, a eleição, a campanha eleitoral, ela vem, a gente usa as redes sociais, usa as mídias, e isso às vezes traz algum transtorno, traz alguma desavença entre nós. Então, o que eu tenho que pedir a nós todos aqui, que nós mantenhamos a nossa harmonia, que nós tenhamos a sabedoria para que podemos fazer a nossa política de uma maneira correta, honesta, sem se ofender, sem se maltratar, porque esse é o caminho. A gente é a democracia, então nós temos que ter um zelo e um cuidado. Nós temos que cuidar principalmente pela nossa instituição, pela Câmara Municipal. Então, se acontecer qualquer coisa com qualquer um de nós, fora da Câmara, que isso seja resolvido lá fora da Câmara. Que nós não traçamos problemas que vai acontecer lá na rua, que vai acontecer lá fora, nos debates de redes sociais, aqui para dentro dessa Câmara Municipal e principalmente para essa tribuna. Porque a gente sabe que a tribuna é livre, todos nós vereadores temos o direito de usar a tribuna, temos o direito da fala da tribuna. Portanto, nós também não podemos esquecer que existe uma legislação, que nós ainda temos dentro do nosso regimento interno, dentro da nossa lei orgânica,
os critérios da qual um vereador ou uma fala que maltratar, ou ofender, ou xingamento de um outro colega dentro dessa casa e principalmente dentro dessa tribuna, poderá sofrer algumas penalidades de acordo com a lei. Poderá ser uma simples advertência e pode ser até esticar por um ato mais grave, dependendo da sua fala e dependendo do seu pronunciamento. Quero dizer que nós temos o nosso corpo técnico que vai deliberar sobre isso, nossos jurídicos, nossos assessores, e assim, eu espero de fundo do coração, mas espero mesmo que nós tenhamos harmonia e sabemos conduzir isso, porque jamais será da minha vontade ou do meu desejo tomar alguma decisão ou tomar alguma ação que venha prejudicar qualquer um de nós. Muito pelo contrário. Então, eu quero dizer assim, desejar boa sorte para nós todos, nesse último semestre aqui, que nós saibamos conduzir as nossas campanhas eleitorais, sem se ofender, sem se maltratar, de uma maneira muito clara e transparente. Então, eu quero dizer a todos meus colegas vereadores, é isso, que nós também não vamos aqui falar nada do passado, que o passado já foi, mas a gente já sabe que em gestões anteriores houve sim alguma desavença, e inclusive no mandato que a gente ouviu falar muito bem que estaria isso, uma briga, uma discussão no interior dessa Câmara ou nessa tribuna, não traz benefício para ninguém de nós. Muito pelo contrário, atrapalha e muito a nossa instituição, a nossa entidade. Então eu quero que nós cuidamos e zelamos por isso, pela nossa Câmara Municipal, para que nós, da mesma maneira que nós entramos aqui há 3 anos e meio atrás, daqui 6 meses saímos todos nós de cabeça erguida, todos nós com a amizade e a consideração e o respeito que a gente tem, porque a política, ela não pode trazer inimizade. Se a gente for ter um pouco de consciência, um pouco de conhecimento, mas infelizmente, e muitas vezes ela traz. Então eu só peço isso aos colegas, que nós saibamos o uso da tribuna, da fala, do pronunciamento, para que a gente não possa ter nenhuma penalidades ou sanções futuras. Então eu quero desejar isso a todos nós, e que nós realmente tenhamos essa harmonia. Tá bom, nobres colegas vereadores? É isso que eu queria falar, é esse o meu desejo, e é isso que eu pretendo terminar o nosso mandato desse Poder Legislativo. Meu muito obrigado a todos. Retorno trabalho ao senhor presidente. Convido agora para fazer o uso da tribuna, pelo tempo máximo de 8 minutos, o vereador Manuel. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, e senhoras e senhores que estão aqui presentes. Senhor presidente, o senhor foi muito bem, né? Mas não foi isso que aconteceu na última sessão que nós tivemos aqui. Eu sei, senhor presidente, que a ofensa, injúria, calúnia e defamação não é bom para ninguém. Mas na outra sessão, meu companheiro deixou uma palavra que se chama urubu, depois outra palavra que se chama, eu não vou falar, mas não, isso é vergonha, e mentiroso. Eu achava que naquela hora o senhor tinha que retalhar o rapaz quando ele estava falando isso. Mas vamos até quando ele falou da saúde. Quando ele disse que o prefeito cuidando muito bem da saúde, eu não disse que ele não estava cuidando da saúde, eu disse que ele foi mal na de uma frase, quando ele disse que tinha uma doencinha, que era melhor morrer de barriga cheia do que com fome, e que ia um eito de gente para frente da promotoria, e que o negócio da cutia ia subiar. Eu queria dizer para o colega vereador que ele errou. Isso é chato para uma autoridade máxima.
Ele é o nosso prefeito, ele é a autoridade máxima da cidade. E quando ele errou, fica mais errada a pessoa que defende o errado. Quando o senhor vereador chamou, disse que eu não tinha vergonha. Eu queria falar para o meu colega que eu não posso falar com o senhor isso, porque o que o presidente pediu aqui foi para eu não entrar nesses detalhes de ofensa. Mas mentiroso na cara, mentiroso. Você vergonha? O senhor vereador, o senhor já fez vergonha para a Câmara. Quando o senhor fez vergonha para a Câmara? Eu digo que o senhor fez o maior bafão num posto de saúde, numa instituição, onde as meninas que estão lá, é abuso de poder quando o vereador vai lá e xinga elas. É abuso de poder, porque é a instituição delas. E o senhor lembra que o senhor chegou a falar que aquelas meninas não tinham responsabilidade. O senhor também chegou a falar, senhor vereador, que eu não vou nas reuniões. Eu fui um vereador nesse mandato que não se encaixei, não deu certo. Era contrário, o prefeito e vários colegas vereadores, e a decisão que vocês tomaram, que vocês têm direito. Aí eu me envia isolado, por isso eu não fui, mas nas outros 4 mandatos eu estaria junto em todos reunião, e até eu fazia várias reuniões. Quando o senhor disse que não queria acompanhar eu queria dizer para o senhor, quando eu fui presidente dessa Câmara de Vereador, eu tinha uma representabilidade com meus colegas de Campo de Júlio, Comodoro, Campo Novo, Tangará da Serra. Tive várias reuniões aqui, até com o presidente do Tribunal de Contas. Não foi tão mal para vocês, colega vereador, não querer o Manejinho junto. Você disse que queria, mas não queria, claro que não queria. Eu senti isso numa ida que nós fomos em Cuiabá. E eu me afastei, fiquei no gabinete, quietinho no meu lugar, sem maltratar ninguém, só que fiquei em uma meia oposição. É um direito meu. É um direito de vocês ser situação. Agora eu ser oposição, quem pode empatar eu ser oposição? Ou quaisquer outros meus colegas? Eu já estive aqui, né, dentro dessa Câmara de Vereador, com 5 vereadores de oposição. Senhor vereador, quando o senhor diz aqui, ai Jesus Cristo, ô meu Jesus, tenha dó, não deixa o homem ganhar, não deixa. Puxa, tribuna. Eu vejo, pastor, eu pessoalmente, Escritura Sagrada e Jesus Cristo, o autor da natureza. Escritura Sagrada é o livro dos livros. Jesus Cristo, o autor da natureza, é o rei dos reis. Não é para ser usado dentro de uma política, num campo de futebol, em lugar nenhum. Isso é até desfazer das religiões. O senhor que entende mais do que eu, não sei em que artigo, em que capítulos, aonde é que isso está. Meu companheiro me chamou de mentiroso, né? Se amanhã ele me pegasse, ponhasse num carro ou ele me chamasse de pé e nós fosse aonde está as casinhas feitas, as casinhas, moradia que nós temos no plano de governo, se ele me levasse, senhor presidente, aonde está as creches que foi feita, porque até uma que vão fazer não é com dinheiro público, é o Poder Judiciário. Aquele posto de saúde que foi feito foi dinheiro que eu trouxe do doutor Adilto, e Adilto ainda diz, faz aonde você quiser. Cadê a universidade? Nós temos escola que as crianças estão assim, está tumultuada, senhor vereador, está um em cima do outro, e nós vamos passar de 500 milhões. Por que não fizemos uma escola? Por que não fizeram? Agora, quando o senhor, meu companheiro, defende não fazer escola, não fazer a creche, não fazer moradia, não trazer uma universidade, o senhor não é obrigado a fazer ou não cobrar isso. Senhor presidente, eu fui na rodoviária, com 8 dias tinha gente trabalhando. Eu fui na creche, senhor presidente, passei lá com 8 dias, tinha gente trabalhando. Eu falei, cuida que senão vocês vão terminar o canteiro de obra só no fim do ano.
Eu passei lá, tinha 30 homens trabalhando. Eu estou fazendo o meu papel. Eu estou fazendo o meu papel. Agora, eu não posso levar nome de mentiroso sem eu estar mentindo, porque se o senhor vereador me levar amanhã, aonde está as casinhas, onde está as creches, onde está as escolas que foi feita, aonde está a universidade, eu vou pedir perdão para o senhor. Eu vou pedir perdão, porque eu tenho plano de governo em casa. Agora, senhor presidente, o senhor falou aqui tudo bem, legal, mas dizer que um vereador tem que fazer malabarismo, pegar uma melancia, pôr na cabeça, pastor, e ficar numa esquina pulando, isso é piada, isso é brincadeira, né? Se eu quisesse dizer aqui, ou se eu falasse alguma coisa que maltratasse, não, se o senhor pegar 2, 3, 4 melancias e pôr na sua língua, isso fica feio, senhor presidente. Eu não quero falar isso. Senhor vereador, o senhor me concede 1 minuto? E aí, senhor vereador, até que desculpe, porque o tempo já está terminando, ó, não dá 1 minuto mais. E aí, senhor vereador, eu queria dizer para o senhor, eu tenho direito a ser oposição. E quem chama o prefeito para trabalhar, às vezes está ajudando muito mais de quem está dizendo amém toda hora. Senhor presidente, se eu errei, o senhor me desculpa, muito obrigado, e quero pedir aos meus companheiros, se eu errei, muito obrigado, ou me desculpa, porque todos nós temos o direito de errar. Senhor presidente, só um segundinho aqui que eu quero falar a revém meu amigo Zé Carlos. Zé Carlos, você viu o que é companheirismo, o que é parceria, mas meu colega, nós todos temos direito de se cuidar, para não errar. E é depois que nós erramos, nós temos que assumir o erro que nem o senhor está assumindo. E nós estamos aqui, todos os vereadores, ficando no ataque, porque o senhor foi para a tribuna e pediu desculpa do que o senhor falou. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo que o senhor me deu aí. Convido agora o vereador José Carlos para que faça uso da tribuna pelo tempo máximo de 8 minutos. Senhor presidente, eu peço que você me dispense da tribuna. Ok, José, está dispensado. Obrigado, meu nobre colega vereador José Carlos. Bem, então era o que a gente tinha aí para o pequeno expediente. Passamos agora então para a ordem do dia. Leitura e votação da indicação de número 014 de 2020, de autoria do vereador senhor Francisco Erinaldo Cardoso de Mello, Chapadinha, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de uma academia da terceira idade e parque infantil no canteiro central da Avenida Antônio André Maggi, localizada entre as avenidas Primaveras e Silvestre Domingos Bourbon ou nas suas proximidades. Indicação número 014/2020 indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de academia de terceira idade e parque infantil no canteiro central da Avenida Antônio André Antônio Maggi, localizado entre as avenidas Primavera e Silvestre Domingos Bourbon, nas proximidades. De conformidade com o que estabelece o regimento interno desta Casa de Leis, o vereador Francisco Erinaldo Cardoso de Mello, depois de ouvida soberana da outra manifestação do plenário, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que viabilize a instalação de uma ATI e de parque infantil no canteiro central na Avenida Antônio André Maggi, localizada entre as avenidas Primavera e Silvestre Domingos Bourbon, nas proximidades. Justificativa: devido ao asfaltamento da Avenida Antônio André Maggi, no trecho supracitado, e atendendo ao pedido de moradores daquela região, é que estão solicitando ao chefe do Poder Executivo a instalação de uma ATI de parque municipal nas proximidades do CTG Chama da Tradição. O objetivo é oferecer aos moradores de toda aquela região, inclusive das chácaras, uma opção de lazer ao local de prática de exercícios físicos. Contamos com o apoio integral do Nobres Pares na aprovação desta propositura, bem como atenção especial do Poder Executivo Municipal no ponto de atendimento da mesma.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Sapezal, aos 30 dias do mês de julho do ano de 2020. Francisco Erinaldo Cardoso de Mello, vereador. Coloco em votação a indicação. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade a indicação de número 014 de 2020. Leitura e votação da indicação de número 015 de 2020, de autoria do vereador senhor Márcio Jorge Bonifácio, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de câmaras de segurança e monitoramento nas entradas e saídas do município e demais locais estratégicos da cidade. Indicação número 015/2020 indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de câmeras de segurança e monitoramento nas entradas e saídas do município e de demais locais estratégicos da cidade. De conformidade com o que estabelece o regimento interno desta Casa de Leis, o vereador Márcio Jorge Bonifácio, depois de ouvida a soberana e douta manifestação em plenário, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de câmeras de segurança e monitoramento nas entradas e saídas do município e demais pontos estratégicos da cidade. Justificativa: o sistema de monitoramento urbano auxilia a segurança pública, as câmeras de segurança atuam na prevenção e na correção de atos ilícitos e são ferramentas importantes para a segurança pública do local onde estão instaladas. A tecnologia não é uma solução isolada para este problema de criminalidade, mas é uma excelente alternativa para coibir as ações criminosas e encontrar rapidamente autores de crimes contra a população, auxiliando também na mobilidade dos policiais quando necessário. Venho defender essa ação desde o início deste mandato, inclusive foi feito repasse ao Executivo Municipal no período em que eu estava à frente da presidência da Casa de Leis, exclusivamente para aquisição e instalação das câmaras. Preocupados em oferecer mais segurança aos munícipes e auxiliar o trabalho da polícia em nossos municípios, é que justificamos a propositura. Contamos, portanto, com o apoio integral dos nobres edis na aprovação desta indicação e com pronto atendimento da mesma pelo Poder Executivo Municipal. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Sapezal, aos 30 dias do mês de julho do ano de 2020. Márcio Jorge Bonifácio, vereador. Coloco em votação a indicação. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade a indicação de número 015 de 2020. Leitura e votação da indicação de número 016 de 2020, de autoria da vereadora senhorita Bárbara Bongiolo Saquete, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a pintura de faixas de ciclismo nas principais avenidas da cidade de Sapezal, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. Indicação número 016/2020 indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a pintura de faixas de ciclismo nas principais avenidas da cidade de Sapezal, com conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. De conformidade com o que estabelece o regimento interno desta Casa de Leis, a vereadora Bárbara Bongiolo Saquete, depois de ouvida a soberana e douta manifestação do plenário, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a pintura de faixas de ciclismo nas principais avenidas do município de Sapezal, conforme regras de trânsito brasileiro. Justificativa: considerando que o ciclismo, além de um esporte, é também um lazer que propicia vários benefícios para o corpo, a mente, e que nossa região, por ser plana, é bastante propícia à sua prática. Considerando a
significativa quantidade de munícipes sapezalenses que aderiram ao ciclismo e que em nossa cidade muitas pessoas utilizam a bicicleta também como meio de transporte, é que estamos solicitando ao Poder Executivo, aproveitando a oportunidade em que o asfalto da nossa cidade está sendo recapeado, que façam a pintura de faixas de ciclismo nas principais avenidas de Sapezal. Assim, o trânsito de nossa cidade ficará mais organizado e seguro. Contamos com o apoio integral dos nobres colegas na aprovação dessa propositura e com atenção especial do Poder Executivo no atendimento da mesma. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Sapezal, aos 30 dias do mês de julho do ano de 2020. Bárbara Bongiolo Saquete, vereadora. Coloco em votação a indicação. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade a indicação de número 016 de 2020. Leitura, discussão e votação do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei de número 017 de 2019. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 017/2020, ementa. Dispõe sobre a construção, adequação de calçadas e arborização urbana no perímetro urbano no município de Sapezal e da outras providências. Analisando o projeto em tramitação em seus aspectos constitucionais, legais e gramaticais, apresentamos emenda modificada conforme segue. Emenda modificada. Nova redação do artigo 34 e parágrafos segue. Artigo 34. Os proprietários de imóveis cujas calçadas não forem construídas segundo as disposições ora implantadas e depois do decorrido o prazo previsto no artigo 40 desta lei, estarão sujeitas à aplicação de multa conforme tabela constante no anexo 8 desta norma legal. Parágrafo 1º. O pagamento da multa prevista no anexo 8 não isenta o proprietário de executar a construção da calçada. Parágrafo 2º. O proprietário de imóveis serão notificados para as devidas providências, onde terão no prazo de 15 dias para apresentar proposta até 90 dias para a construção das calçadas. Nova redação no artigo 38 do CAPT. Segue. Artigo 38. Nos imóveis onde já existia arborização consolidada ou posteamento instalados no local previsto para a faixa de passeio, deverá ser executado o calçamento em concreto de largura de no mínimo 1,20 m a partir do meio-fio, de forma a manter padronização prevista nesta lei. Nova redação, artigo 39, com exclusão da integridade do inciso 3º, passando para ser seguinte forma. Artigo 39. Os imóveis onde já existem passeios construídos de forma divergente dos modelos constantes nessa lei podem permanecer inalterados, exceto calçadas cujo faixa de passeio livre para trânsito de veículos seja inferior a 1,20 m, calçadas quebradas ou danificadas que dificultem o tráfego de pedestres. Parágrafo 1º. Nas situações constantes do inciso 1 e 2 desse artigo, o proprietário deverá executar a adequação das calçadas nos termos da presente lei. Parágrafo 2º. Em caso de futuras reformas, o proprietário deverá proceder às adequações das calçadas nos termos da presente lei. Nova redação do artigo 40. Segue. Artigo 40. Os proprietários dos imóveis urbanos, construídos ou não, terão um prazo de 24 meses a contar da vigência da presente lei para a construção ou adequação das calçadas, sendo a adequação obrigatória nas hipóteses previstas no artigo 33 e 39 desta norma legal.
Justificativa do relator. As modificações sugeridas do projeto de lei apresentado originalmente pelo Executivo Municipal têm os seguintes projetos. Verificamos que o projeto de lei inicial foi substituído pelo excelentíssimo prefeito municipal via ofício número 144/2019, gabinete do prefeito, onde promoveu a alteração do artigo 38 com o intuito de disciplinar a construção das calçadas na hipótese onde há extinta exista arborização consolidada ou posteamento instalado no local previsto pela faixa de passeio, incluindo novo anexo de lei de número 9 na lei, segundo a redação do mencionado ofício. Pretendemos, com a emenda modificada, ora apresentada aqui, o seguinte raciocínio do Executivo. Com as alterações das redações dos artigos, possamos garantir a manutenção da calçada já construídas e que estiverem em bom estado, da forma como que se encontrarem na promulgação da lei. Objetivo deste projeto, ou seja, as calçadas que se encontram em bom estado de conservação, ainda que construídas fora do padrão horas estabelecidos ou que forem estabelecidos, permanecerão da forma como estão, desobrigando os proprietários à sua adequação. Por outro lado, as sugestões apresentadas nesta emenda não alteram as disposições originais de obrigação de construção, novas calçadas que ainda não foram executadas, e adequação de calçadas que sejam em más condições, que devem ser reformadas dentro dos novos padrões estabelecidos no projeto de lei. Assim, ficam excepcionadas de reforma ou modificações as calçadas que, embora já construídas fora dos novos padrões, poderão permanecer sem qualquer adequação, até o momento em que for necessário reformá-las, seja porque estão em mau estado de conservação ou outros motivos. Consta no artigo 33 do projeto de lei, quando estão, então, os proprietários deverão executá-las dentro do parâmetro estabelecido na nova legislação, ou também estarão sujeitos a que o Executivo reforme as calçadas e promova cobranças conforme descrito no projeto de lei. Essa interpretação, portanto, implica dizer que os rebaixamentos de meio-fio, arborização, posteamento, equipamentos já instalados nos locais onde as calçadas foram construídas, fora do padrão, que ora serão estabelecidos, mas encontram-se em bom estado, permanecerão como estão e somente serão adequados nas futuras reformas motivadas pelo estrago ou má conservação, em que as mesmas estão sujeitas no decorrer do tempo. O entendimento acima apresentado representa o posicionamento deste relator, que ao final subscreve e sujeitando-se à apreciação e aprovação dos pares componentes desta comissão, também, igualmente, em outras comissões envolvidas e demais vereadores da Casa. Assim, relato e assino, sala da sessão da Câmara Municipal de Sapezal, os 29 do mês de julho do ano de 2020, Márcio Jorge Bonifácio, relator, Rosiane Aparecida Francisco, presidente com relator, Manuel Nascimento da Silva, membro com relator. Coloco em discussão o parecer. Com a palavra, o vereador Márcio. Boa noite a todos. Só a título de esclarecimento, esse projeto é um projeto bastante complicado de se entender. Eu penso que nós temos estruturas aqui em Sapezal com mais de 25 anos.
Nós, ao votarmos uma lei, nós temos que considerar toda essa trajetória do comércio, dos munícipes. Então, nós tivemos o cuidado de ir até as ruas, de averiguar as situações em que seria obstáculo para se cumprir essa lei. Tanto no que diz respeito às árvores já existentes nos bairros mais antigos da cidade, o posteamento nos bairros mais antigos da cidade. Então, a gente percebeu a necessidade de algumas alterações e também penso que nós não podemos fazer uma lei que obrigue o cidadão a quebrar sua calçada, que está em bom estado de conservação, porque a lei mudou. Então, nós temos que garantir esse direito ao cidadão. Então, essas modificações, ela vem atendendo a essas necessidades. Nós não podemos também... como que nós vamos determinar que faça uma calçada com medida A ou B, sendo que no meio do passeio está alocado os postes e as árvores? Então, assim, tomando esse cuidado, a comissão tomou esse cuidado, nós fomos nas ruas, olhamos, por isso que demandou tanto tempo para que a gente elaborasse esse relatório com bastante responsabilidade por essa Casa de Lei, para que a gente possa estar sujeito ao mínimo possível de erros. Por isso, dessas emendas modificativas que os senhores apreciaram aqui. Por isso eu peço o voto de cada um a favor do relator. Obrigado. Bem, primeiramente, parabéns, Márcio, pelas colocações, que a gente sabe esse projeto, tanto é que ele está aqui, ele é de 2019. Isso não é porque nós estamos querendo deixar isso parado, é que ele é polêmico mesmo. Houve muita discussão para chegar nesse denominador, aonde foi assim melhor entendido por todos. Mas, então, conforme a solicitação do vereador Márcio, eu coloco em votação o parecer. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Apreciação e votação em primeiro turno do projeto de lei de número 017 de 2019, que dispõe sobre a construção, adequação de calçadas e arborização urbana no perímetro urbano do município de Sapezal e dá outras providências. Coloco em discussão o projeto. Coloco em votação o projeto. Quem concordar, permaneça sentado, e quem discordar, levanta-se. Declaro aprovado por unanimidade, em primeiro turno, o projeto de lei de número 017 de 2019, conforme o parecer. Encerrada a ordem do dia, eu deixo a palavra livre para as ponderações finais, por um tempo máximo de 3 minutos. Com a palavra, o vereador Chapadinha. Boa noite aos colegas, vereadores, senhor presidente, e a todos que estão aí nos ouvindo pelas redes sociais. E quero desejar uma boa noite a todos, que todos durmam o sono do justo, e dizer a todos que muitos estão preocupados, assustados, sem saber entender a situação da pandemia, mas nós temos que olhar que nós estamos vencendo e que o número de recuperados é muito grande. Então vamos manter os cuidados, o distanciamento. Graças a Deus que os comércios estão trabalhando, isso também é um zelo pela economia do nosso município, porque uma pandemia maior, no meu entendimento, é a fome. E se não tivermos um cuidado
com a economia, isso poderá se agravar uma situação mais ainda. Então, parabenizo aqui a equipe da saúde, o secretário de saúde, o Ralph, com todos os profissionais, técnicos, enfermeiros e também os médicos que estão se doando o máximo que pode. Também a todos ali do hospital, a Ana Paula, a diretora do hospital, com toda a sua equipe técnica, os médicos, pelo trabalho que vem realizando e pela sua doação. Meu muito obrigado e que todos tenham uma ótima noite e durmam São do Justo no nome de Jesus. Com a palavra, a vereadora Rose. Boa noite, senhores vereadores, população que nos acompanha pela rede social. Muito bem as palavras do vereador Chapadinha, mas é importante a gente lembrar toda a população. Na semana passada, eu estive num dos velórios de uma família que perdeu um ente querido. É muito doído e é muito triste. Hoje nós estamos com 516 pessoas curadas, mas ainda nós estamos numa fila de suspeito em análise de 557 pessoas sendo analisadas e esperando o resultado. Então, com essa doença a gente não se brinca, a gente sabe que precisa sobreviver todos os dias. Parabenizo, assim, grandemente a toda a equipe de saúde que trabalha ali constantemente. A gente entende o estresse, a preocupação, porque eles estão na linha de frente, mas ainda existe outras doenças que é preciso a gente ter um cuidado muito especial, porque é todo mundo muito estressado, é todo mundo muito preocupado. A situação nos deixa de pés e mãos atadas muitas vezes, mas quando a gente lida com vida, é importante todo cuidado. Então, assim, foi liberado, que bênção. Mas vamos continuar nos cuidando, é importante. Quando a gente se ama, a gente se cuida. E também quero, assim, parabenizar o secretário de Saúde pela insalubridade das pessoas que estão lidando ali, que antes as meninas recebiam 20%, hoje chegou aos 40%. Oxalá, se todos, eu sempre falei que eu gostaria muito que todos os funcionários que trabalham na saúde tivessem um incentivo, principalmente nesse momento que é tão difícil que estão passando. Então, assim, já é um passo, mas ainda nós temos muitos que galgar para que esses profissionais sejam realmente reconhecidos. E assim, uma boa noite e obrigada. Bem, pessoal, como mais ninguém se prontificou, com a palavra o vereador Manuel. Eu sei, Rose, que você está na minha frente, um eito na saúde, mas eu queria fazer algumas colocações para o povo de Sapezal. Se cuide. Mas eu acho que nós estamos no pique, nós já passou a crise que nós esperava, acredito que nós já 50%, 60% nós já passou. Eu digo para todo sapezalense que com fé em Deus nós estamos vencendo. E também quero agradecer ao povo da saúde, que é quem põe a mão na massa. Quero dizer para toda a comunidade sapezalense, para a nossa região, abrir os comércios, porque a nossa economia é a agricultura. Se a agricultura adoecer, o comércio enfraquece bastante. E nossa agricultura, eu vejo nego falando aí em 350, 370 arroba de algodão. E a própria hora que embalar, a nossa região não vai sofrer nada, e quem vai sofrer muito é as outras regiões, senhor presidente. Os grandes centros, onde nós tem gente que vem vendendo balinha doce, pedaços de abacaxi, talhada de melancia, para poder sobreviver. E hoje, nós ainda estamos aí vivendo e comendo o que nós ganhou o ano passado. Mas os grandes centros, beira de praia, onde vive de turismo, senhor presidente, eu quero dizer para o senhor que eles vão ver é o ano que vem, porque a ressaca desse vírus aí
não é mole para essas cidades que vivem do turismo. Desculpa a minha demora, senhor presidente. Boa noite, muito obrigado. Então, pessoal, aí como mais ninguém se manifestou, a gente também só temos aí a agradecer a nossa equipe da saúde, como todos os demais vereadores já tem, a gente é sabido disso, né? Do trabalho, da dedicação, do comprometimento que eles têm tratado essa pandemia aí, esse vírus. A gente só tem que agradecer a essa equipe. Tá, e vamos também só pedir a Deus aí também que nos ilumine, nos abençoe, nos dê conhecimento, discernimento, sabedoria para conduzir os nossos trabalhos com dignidade, com respeito e sempre procurando o melhor para a nossa sociedade e nosso município. E, então, sendo isso que a gente tinha para o momento, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada esta sessão às 21 horas. Sala das sessões da Câmara Municipal de Sapezal, aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2020.